Fala, galera! Beleza? Pessoal, antes de começar o episódio, eu queria deixar aqui um aviso bem rapidinho para vocês. É sobre a qualidade da gravação do meu áudio. A captação não ficou muito boa. A gente teve uns probleminhas aí no aparelho que estava fazendo a captação. E aí vocês vão perceber que dá umas osciladas, ficou um pouco diferente do resto do áudio dos meninos. Mas dá para entender. De antemão, a gente já pede desculpas e já deixa aqui também a promessa de que no próximo programa o áudio vai estar bem melhor, beleza? A gente já adquiriu aí novos equipamentos, a gravação vai ficar bem melhor, vocês vão sentir a diferença já a partir do próximo episódio. Beleza, pessoal? E aí eu queria aproveitar já essa oportunidade para agradecer o alcance do nosso programa. A gente já alcançou pessoas aqui em Pernambuco, mas também na Paraíba, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pará e Ceará, além de Estados Unidos e México. Então, galera, brigadão. A gente fica imensamente feliz aí com isso, beleza? Já fiquem cientes que no próximo episódio a qualidade já vai estar melhor e espero que vocês gostem do episódio, que vai começar agora. Vamos nessa? Valeu! O aparelho fazia barulho? Não, fazia igual chuva. Ventinho? Não, Tipo igual chuva, chiando, né? É. Diga aí como é que ele fazia. Eu quase deixei aqui mesmo, de chuva. Foi fácil aí você? Não. Fazer isso, né? De novo. Aí depois... Sejam bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real. Salve, salve, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nordeste Sobrenatural. Meu nome é Rafael e se preparem porque já chegou o disco voador. E aqui do meu lado, minha amiga Liz. E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha, a minha mensagem para os ouvintes é apenas que busquem conhecimento. ET Bilu, famoso. E aqui conosco, nosso amigo Neto. E aí, pessoal, tudo bem? A minha frase de início vai ser o seguinte: protejam suas crianças e guardem suas vacas, pois a visita de hoje não são nem deuses e nem astronautas. Boa. É isso aí, vamos lá. O conceito de abdução alienígena geralmente se refere a relatos de sequestro de seres humanos por supostas entidades extraterrestres. Normalmente, esses relatos descrevem que indivíduos são levados contra sua vontade para espaçonaves ou locais desconhecidos, onde passam por exames médicos e experimentos. Narrativas desse tipo geram debate sobre sua autenticidade, com alguns acreditando que são resultados de experiências reais, enquanto outros consideram um misto de fantasia, manifestação de crenças culturais, fenômenos psicológicos ou até mesmo fraudes.
Alguns ufólogos acreditam que a prática é realizada há milhares de anos, pois existem histórias ocorridas desde tempos remotos que são utilizadas para supostamente comprovar a veracidade dessas afirmações. Um exemplo conhecido é o relato do personagem bíblico Enoque, que teria visitado uma estranha habitação nos céus, assim como há interpretações da epopeia de Gilgamesh, um antigo poema mesopotâmico escrito pelos sumérios em torno de 2000 antes da Era Comum, e considerada a obra literária mais antiga da humanidade, que narrariam uma abdução quando o personagem principal, Gilgamesh, teria sido capturado pelas garras de bronze de uma águia e conseguido observar a Terra de cima. O objetivo das supostas abduções é discutível, alimentando a imaginação e os debates sobre a existência da vida extraterrestre. E aí, trazendo para a atualidade, um dos casos mais famosos de abdução do mundo ocorreu em 1961, quando o casal Betty e Barney Hill afirmou ter sido abduzido por seres extraterrestres enquanto dirigiam à noite em uma estrada nos Estados Unidos, onde descreveram exames médicos realizados por seres humanoides cinzentos antes de serem liberados. E aí eles só teriam recuperado as memórias do evento apenas anos depois. Esse, inclusive, é considerado por muitos o primeiro caso de abdução da era moderna, trazendo muitos dos elementos que hoje são considerados clássicos da ufologia e bastante explorados por filmes e séries. E aí, trazendo para o Brasil, de norte a sul, naturalmente, também há diversos registros de alegados casos de contatos com seres vindos de outros mundos, com testemunhas de diversas classes sociais, idades, etnias e credos. Quando o relato vem acompanhado de evidências físicas, os ufólogos e interessados no tema tendem a dar mais credibilidade às histórias contadas. Um desses casos, relatados por uma criança de 6 anos no município de Itarema, Ceará, é o que iremos trazer nesse episódio. Então, galera, antes da gente entrar aqui no caso propriamente dito, é importante a gente fazer aquele velho contexto geográfico, até para situar o ouvinte no onde isso aconteceu, qual era o contexto da época e tal. Itarema é um município do estado do Ceará, com população de aproximadamente 43 mil habitantes, conforme o censo de 2022. E ele foi fundado em 6 de setembro de 1890 e emancipado em 5 de fevereiro de 1985. E aí, Liz e Neto, a gente vê que a economia lá no local é baseada basicamente na agricultura, com a produção aí de algodão, caju, mandioca, milho e feijão, principalmente, e na pesca também, com destaque para peixe, camarão e lagosta, que são exportados em grande escala para outros continentes, como Europa, Ásia e América do Norte. Além do artesanato, que vai desde a confecção de bijuterias até redes e bordados ali pelos locais. E aí também, galera, Itarema faz parte da mesorregião do noroeste cearense, da microrregião do litoral de Camocim e Acaraú, ficando a cerca de 204 quilômetros da capital do estado, que é o Ceará. Né? Então, só para a gente situar, é uma cidade litorânea, embora o caso não tenha acontecido no litoral. Mas Itarema é uma cidade que está ali no litoral do Ceará. E antes da chegada dos franceses, portugueses e das missões religiosas que tinham como intuito a catequização dos indígenas, as terras eram originalmente ocupadas pelo povo indígena Tremembé, que até hoje tem aldeias lá. Eles ainda vivem lá. O município também se divide em 3 distritos, que são Itarema, que é a sede, Almofala e Carvoeiro. E aí também vale a gente fazer alguns apontamentos sobre o nome Itarema. De onde é que veio isso, né? O nome Itarema é uma alusão ao nome dado pelos índios por causa de uma pedra com forma de obelisco em alto mar, que só era visível em maré baixa. E esse nome vem do tupi-guarani. Ita, que significa pedra, e Rema, que seria traduzido aí como cheiro agradável. E aí uma tradução livre, seria pedra de cheiro agradável ou pedra cheirosa. Durante o ano de 2008, começaram a aparecer relatos nas comunidades de Alegre e Córrego Salgado, localizados a cerca de 25 quilômetros da sede de Itarema, de um objeto luminoso de cor vermelha que vinha sendo visto no céu. Essa luz apresentava um comportamento anormal para os padrões conhecidos, tanto de luminosidade quanto de velocidade e movimento. Para um veículo de comunicação cearense, Diário do Nordeste, o motorista Humberto de Souza Lima disse que numa noite de sábado retornava de Itapipoca
e quando passava próximo a Itarema, viu um objeto voador de luz forte, vindo na sua direção. Abre aspas para a fala de Humberto. Eu achei aquilo estranho. Era uma noite de sábado. O objeto apareceu no céu e em segundos depois desapareceu. Procurei em todas as direções, mas não vi nada. Fecha aspas. E aí as pessoas passaram a associar o fenômeno de aparelhos, que é como costumeiramente se referem a discos voadores. Ou seja, havia um entendimento de que aquela luz poderia ser um objeto, talvez até tripulado, vindo de outro planeta. A luz geralmente aparecia no início da noite, ali, entre 18 e 19, ou seja, 6 da noite e 7 horas da noite, no início da janta. E aí esses avistamentos provocaram um certo pânico entre os moradores da região, que passaram a evitar sair de casa à noite por medo. Imagina, você chega em casa de noite e Tem um aparelho lá, tem um aparelho. te esperando. A espreita. E aí, gente, esse evento ocorreu na zona rural de Itarema, no dia 2 de novembro de 2008. E envolve diretamente 3 personagens, 3 garotos. Janiel, que tinha 6 anos na época, seu irmão Chilmack, de 10 anos, e o primo deles, Zé Felipe, de 8 anos. Aí eu vou só fazer uma observação, porque em alguns locais, vídeos e até podcasts que a gente ouviu, é mencionado que o nome do irmão seria Gilmário. Eu vi como Gilmário também em algumas Isso. fontes, mas não é, né? Não é. É Chilmack. Por quê? Porque o pai deles, se eu não me engano, era fã de Fórmula 1, Michael Schumacher. Então, o nome Schumacher viria daí. Foi anordestinado, né? Isso. Virou de Schumacher, virou Schilmacher. Schumacher. Eu amo a criatividade do nordestino. Inclusive o nome de Janiel ia ser outro nome também, né? Eu não consigo lembrar qual era o nome, mas ele ia ser um outro nome que também faria referência a algum piloto de Fórmula 1, mas acabou ficando Janiel. Eu não lembro exatamente qual era o nome antigo. Tadinho. E aí, como o pai dos meninos, Raimundo, ele costumava viajar a trabalho, então eram os avós que ajudavam a cuidar aí das crianças e foram justamente os avós que estavam presentes no momento. Naquela tarde, Janiel, Chilmack e Zé Felipe estavam brincando no campo da fazenda da família. E é dito que ali era um lugar bem remoto, na época não tinha eletricidade e também não tinha acesso à televisão, e que tinham pouquíssimas casas ali na imediação. Então a gente já vê que é um lugar bem tranquilo, bem remoto, bem sem ninguém. Isolado. Bem isolado. Já no final da tarde, durante a brincadeira, Janiel foi o primeiro a observar uma bola de fogo. E aí ele alertou o irmão mais velho, que assim como o primo, não se importaram e continuaram lá jogando. Só que aí, depois de um tempo, essa luz se aproximou das crianças e foi notada pelos 3 e se revelou um objeto voador. Isso, Liz. E aí, nesse momento, os garotos sentiram um vento muito forte. E Janiel acabou caindo no chão, na confusão, enquanto os outros dois, o irmão e o primo, saíram correndo e subiram no pé de caju que tinha ali nas imediações. E de lá eles viram a bola de fogo e depois uma nave surgindo e se aproximando de Janiel, deitado no chão, que estava ali tentando se levantar. Então, assim, em algum momento eles viram a bola de fogo e depois essa bola se revelou uma nave. Não fica claro se a bola era a nave ou se eram coisas diferentes. Mas há essa diferença, né? Eles inicialmente viram essa bola de fogo que se aproximou e depois se revelou uma nave. Não fica claro como isso aconteceu. Mas aí, naquela confusão, Zé Felipe pediu a Chilmack que ajudasse o irmão mais novo, que estava ali, caído no chão. Só que o vento era tão forte que, ao mesmo tempo que repelia Chilmack, ele puxava Janiel para junto do objeto. E aí o menino acabou não conseguindo, nem Chilmack conseguiu ajudar o irmão e nem Janiel conseguiu se levantar. Que tecnologia, né? Pra você puxar uma pessoa ao mesmo tempo que você repele outra. Mas aí eu penso em tipo helicóptero. Sim. Quem tá no helicóptero, aquele ventão que rola lá, quem tá embaixo fica ali. E quem tá tentando chegar perto não consegue, por causa do ventão que tá ali. Acho que foi essa a analogia que eu fiz. E aí, nesse momento, Chilmack e Zé Felipe, assustados, acabaram correndo para a casa da avó, Dona Maria, que estava ali perto, enquanto o Janiel pedia por ajuda.
Só que eles provavelmente se sentiram impotentes e acabaram, acho que recorrendo à avó para até ajudar eles a ajudar o menino. E aí, assim, ali por volta das 18 horas, já quando o crepúsculo estava começando, Dona Maria estava saindo pela porta da cozinha quando ela viu os dois meninos chegando e gritando sem fôlego. Mais uma vez, né? Entre 6 e 7 horas da noite, a gente vê esse evento acontecendo de novo naquele mesmo horáriozinho, né? Que já era relatado antes. E aí a avó inicialmente não acreditou na história dos meninos, naturalmente. Só que minutos depois, Janiel apareceu na casa e acabou confirmando a história. E Dona Maria, observou um corte embaixo do braço de Janiel. E ela disse que o corte era profundo e largo, era cerca de 7 centímetros. Ela até diz que caberia cerca de 3 a 4 dedos no corte, de tão largo que ele era, assim, né? Era realmente um corte feio, aparentemente. Só que o corte estava sem sangue e havia uma espécie de espuma no local. E a camisa de Janiel também não tinha vestígios ou marcas de sangue. E aí, quando ela perguntou a ele o que tinha sido aquilo, o menino, em sua inocência, apenas respondeu que um animal cortou ele. Só que, além do corte, Janiel também apresentava arranhões no braço, ombro e costas, todos do lado direito do corpo. E também esses cortes não deixaram nem a pele inflamada e nem vestígios de sangue. E aí uma coisa interessante, porque Janiel não se queixou de dor e parecia meio que estar anestesiado ali na situação. Embora o corte fosse profundo e supostamente deveria estar doendo, ele não parecia estar sentindo essa dor, que naturalmente a gente iria esperar de um corte daquele tamanho. Por via das dúvidas, os avós imediatamente levaram o menino no hospital para fechar o corte. E aí é dito que foram necessários 9 pontos para fechar o corte. Só que nem o corte e nem os arranhões infeccionaram. Todos os ferimentos cicatrizaram bem. Ou seja, ele se cortou. Num primeiro momento eles não entenderam o que aconteceu, mas eles observaram isso. Havia uma espuma, não havia sangramento e nem houve complicações por conta desses cortes. Todos cicatrizaram bem, não inflamaram, não infeccionaram, deu tudo certo. Ele até chegou a comparar o material do objeto como um botijão de gás. Tinha uma luz no topo como uma luz de ambulância e fazia um ruído, como de chuva. O menino observou 2 seres, um na porta e o outro foi até o garoto. Inclusive, esse ser que ficou na porta, ele ficou olhando para ele e o ser que foi na direção dele, ele foi agachado. Foi meio agachado. Foi meio agachado. Ele também conta que esse ser tinha a cabeça e orelhas grandes, boca pequena e olhos grandes e brilhantes, nariz comprido e unhas grandes. Inclusive, durante a entrevista, Janiel ainda aponta que, abre aspas, as unhas não eram nossas, fecha aspas. Esse ser que estava próximo de Janiel, segundo ele, carregava um objeto na boca, um objeto que ele comparou como um canivete. Então ele puxou esse objeto e fez um corte embaixo da axila de Janiel. Pobre garoto, né? Imagina, 6 anos, vivenciando uma experiência dessa. Bizarra. E essa história acabou gerando impactos aí na vida de Janiel, né? Inclusive, ele foi acusado pelos coleguinhas ali da região e outras pessoas da cidade que ele estava inventando essa história e que ele tinha se enrolado em uma cerca de arame farpado para fabricar os cortes. E aí, essa questão aí dessa cerca de arame farpado me fez lembrar do caso de Olívio Corrêa, que eu não vou me deter muito aos detalhes desse caso, porque foi um caso que aconteceu em Porto Alegre, lá no sul do Brasil, que esse senhor, ele teve os olhos arrancados, e aí as pessoas começaram a apontar, porque ele tinha bebido e tal, dizendo que ele tinha caído em cima de uma cerca de arame farpado. Aí eu só me pergunto, que cerca da molesta é essa que arranca o olho da pessoa? Mesma coisa aqui com o Janiel. Que cerca da molesta é essa que vai fazer um corte enorme no braço, embaixo do braço do menino? Não faz sentido algum. E não deixou sangue. E não deixou sangue. E nem doeu. E não doeu, pois é, porque eu não sei vocês, mas atravessar a cerca de arame farpado é um problema pra mim, porque eu acho que eu tô fazendo tudo certo, mas quando eu vejo eu me arranho, eu me corto todinha. Inclusive, essa parte, ela tem muitas terminações nervosas, né, embaixo da axila. Com certeza ele sentiria alguma dor se ele tivesse se cortado numa cerca de arame farpado. Com certeza.
E aí, inclusive, as crianças narraram que quando o objeto se aproximou delas, o metal do fio do arame parecia estar se iluminando, ficando vermelho e faiscando. Ou seja, provavelmente estava quente. Então, se tivesse encostado nele, teria gerado uma queimadura e não um corte. E aí, no dia seguinte ao acidente, quando o pessoal foi ali no local, o chão onde exatamente aconteceu a situação, onde Janiel caiu e tal, estava queimado, parecia estar queimado. E aí, Dona Maria conta que sua casa ficava a menos de 50 metros da casa de Janiel, e depois do que aconteceu com ele, ele ficou com medo de atravessar o terreno que separava ali as duas casas, depois do entardecer, com medo de ser pego novamente. Tadinho, gente. Bichinho. Então, 6 anos. E aí, quando o Janiel estava adolescente, ele já não queria, não gostava mais de falar sobre nada desse caso. E até hoje, o irmão dele, Schumacher, ele também tenta desviar do assunto quando ele é perguntado sobre a história aí do OVNI. A gente entra numa situação que o ouvinte, ele talvez não saiba, mas qual é o ponto? Janiel, ele já faleceu, apesar de o caso ter sido recente, 2008, ou seja, 15 anos, e ele tinha 6 anos na época, ele faleceu já. Ele morreu cedo, aos 16 anos, vítima de um acidente, porque ele estava testando uma espingarda de caça na frente da casa dele, quando o tiro acabou saindo pela culatra. O gatilhozinho que dispara, né, a bala, voou e atingiu a cabeça dele. Fatalidade. Pois é. Só que qual é o lance, galera? É que na noite anterior à morte de Janiel, ele quis ligar pro pai dele, que estava trabalhando em outra cidade. E aí a gente vai entrar aqui num momento meio estranho que aconteceu ali. Polêmico. Que envolve a morte dele, polêmico. Que é o seguinte, ele foi fazer essa ligação pro pai, que estava trabalhando em outra cidade, e ele e o irmão dele, Schumacher, foram para um local lá da propriedade, onde o sinal do telefone era melhor. E depois de conversar com o pai, Janiel passou o telefone pro irmão e voltou para casa. E aí, então, Schumacher permaneceu ali por mais um tempo conversando com o pai no telefone, e Janiel voltou para casa, se deitou na rede para descansar. Só que, qual o lance? Quando o Schumacher voltou para casa, entrou e tal, ele olhou pela janela e viu uma figura estranha do lado de fora olhando para ele, que assustou o rapaz e ele acabou saindo correndo pro quarto da avó. Nesse momento aí, Janiel estava dormindo na rede da sala e não acordou, não percebeu nada. Schumacher descreveu esse ser que ele viu ali na janela como um homem de cabeça grande e olhos de fogo, descrito ali pelo jovem que já tinha 20 anos na época, como olhos do motoqueiro fantasma, como no filme estrelado por Nicolas Cage. Ele faz essa referência assim bem clara numa entrevista. Cageado. E aí a avó de Schumacher e Janiel mandou Schumacher verificar a casa, dar uma olhada ali ao redor, mas ele não encontrou nada. Então ela acabou repreendendo o rapaz, dizendo que ele não estava orando o suficiente, não estava orando regularmente. Mãe diria a mesma coisa. Eu acredito que minha mãe também diria isso. Quando eu tinha pesadelo, ela dizia, você não tá rezando, minha filha. Vá rezar, você não reza. Quem nunca ouviu isso, né? Que joga a primeira pedra. Pois é. E também, naquela mesma noite, a irmã de Janiel, se chama Claiane, morava já em outra cidade, e ela diz que sonhou com o irmão mais novo. E nesse sonho, ele apareceu para ela, todo vestido de branco, dizendo assim, abre aspas, é a minha vez, vou sentir muito a sua falta, fecha aspas. Ela acordou assustada e não conseguiu mais dormir, pensando nessa situação, nesse sonho estranho aí. E importante frisar que ela não sabia da situação que o irmão dela, Schumacher, tinha visto, o homem e tal. E na manhã seguinte, ela pegou uma moto e foi para casa da avó, porque ela realmente ficou abalada com esse sonho, estava preocupada com o Janiel. Só que a moto acabou quebrando no meio da estrada. E aí aconteceu a situação, o Janiel teve um acidente que acabou falecendo.
E Clayane acredita que se não fosse por esse ato do destino, da moto ter quebrado no meio do caminho, ela teria presenciado ou talvez até evitado esse acidente. E assim, a família de Janiel, ela pareceu associar o avistamento de Schumacher a uma certa premonição da morte de Janiel, mas não necessariamente relacionado ao que aconteceu em 2 de novembro de 2008, que foi o avistamento, a situação relatada pelos meninos. E aí é interessante a gente fazer alguns apontamentos antes de começar a conversar sobre as hipóteses relacionadas ao que aconteceu aí, né? Assim, esse caso da abdução de Janiel, ele é extremamente importante por causa da credibilidade das testemunhas e essas evidências físicas, né? Tanto os cortes como a queimadura ali no local. E de acordo com o pai de Janiel e informações dos pesquisadores que chegaram logo após aí o ocorrido, Janiel não tinha contato com televisão, como a gente falou anteriormente no início do caso. Ele não tinha contato com televisão, nem com cinema e não frequentava a escola. Até porque ele era bem novinho, tinha 6 anos, né? Inclusive, também eu acho, Liz, que é importante a gente ressaltar, como tu estava falando, sobre a credibilidade da testemunha. Eu acho que ela é notável. Mesmo com um vocabulário, assim, curto, para uma criança de 6 anos, ele conseguia descrever tanto a nave quanto os seres que o sequestraram. Inclusive, outros familiares de Janiel foram testemunhas dos discos e bolas de fogo cruzando o céu na localidade, antes e depois do incidente com o menino. Que eles chamavam de aparelhos, né? Famoso Os aparelho. aparelhos. E aí entra na história a figura de Agobar Peixoto, que é um professor da UFC, eu não lembro exatamente qual é a área dele. Inclusive, eu não sei também se ele continua sendo professor da UFC. Uhum. Boa. Eu também não sei. Mas sabe-se que ele foi o primeiro ufólogo a tornar público o rapto de Janiel, porque ele reuniu ali em vídeo o rico depoimento do menino. Só que ele hoje não fala mais sobre esse assunto. Por quê? Porque ele é espírita. Então, ele alega que depois de Janiel ter falecido, o espírito dele, o espírito do garoto, teria aparecido para ele, teria comunicado para ele de alguma forma, que não fica claro se foi em sonho, se foi uma visão, enfim. Mas o que ele diz é que o garoto teria pedido para ele não tocar mais nesse assunto, porque isso teria trazido muita dor para ele durante a vida dele. E outra coisa também que vale ressaltar é a violência no sequestro de Janiel, que não é um caso isolado. Por quê? Porque no Nordeste do Brasil existe um alto índice de encontros violentos. Só que a gente vai conversar um pouco sobre isso mais para frente, tá? São apontamentos que a gente está fazendo aqui só para contextualizar o ouvinte no nosso raciocínio. Então, galera, depois de todo esse apanhado aqui que a gente fez sobre o que aconteceu, sobre o contexto que eles estavam lá, as crianças, a família, a cidade, o que foi relatado, vamos chegar aqui no momento de discutir o que aconteceu, o que cada um pensa sobre isso, com base no que foi relatado, com base no que a gente observou sobre o contexto que eles estavam envolvidos e também no que a gente conhece sobre casos de abdução, né? Então vamos lá. O que é que tu acha, Liz? O que é que aconteceu ali? Então, né, eu vou fazer aqui o meu papel de believer I believe. e dizer que, pra mim, as evidências estão aí, estão na mesa, de que, mais uma vez, eu vou dizer que aconteceu alguma coisa assim. Eu acho que a criança não ia conseguir, uma criança que não teve acesso à televisão, a tudo que a gente vê como cultura pop, o que a gente vê aqui sobre ufologia, sobre ET, sobre coisas estranhas, eu acho que para ele, se ele tivesse falado que se parecesse com algo mais folclórico, para mim faria mais sentido de dizer que não, a criança tá, não vou dizer inventando, mas tá criando uma história, aconteceu tal coisa, mas foi outra. Eu acho que, de fato, ele viu, sim, alguma coisa. Eu acho que, sim, foi uma nave. Ele viu algum ser, desceu. Talvez não tenha sido uma nave. Eu até me perguntei. Ele fala, né? Parecia
a luz da ambulância, será que não foi um carro com pessoas que desceram, né? Mas aí ele fala que era uma pessoa estranha, que não era uma pessoa... A descrição que ele dá pra mim quase um Grey, sabe? Eu só imaginei um Grey, porém ele não fala da cor da pele, então a gente não tem como dizer exatamente como era de fato aquela criatura, mas sim foi alguém que feriu a criança ali naquele momento e isso traumatizou o pobre do Janiel pelo resto da vida. Eu acho que ninguém iria inventar uma história dessa, principalmente assim em cidade pequena, que qualquer coisa que você fale você fica manchado pelo resto da vida, né? Então acho que o menino não iria fazer uma coisa dessa, e ainda mais ser corroborado pela família. E também o fato dele ter falecido também, né? Essa coisa espiritual aí. Eu não sou muito da ufologia espiritual. Eu acho sim que tem ciência nessa vertente. Tem coisas assim que merecem ser lidas, ouvidas, compreendidas. Só que eu acho que a galera dá uma viajada assim muito grande. Então pra mim eu acredito mais com o pé muito no chão, sabe? Nessa questão de ufologia espiritual. E pode sim ter acontecido alguma aparição aí falando sobre a questão do que o irmão dele viu, né, antes da morte dele. Acho sim que pode ter sido algum tipo de premonição, mas eu acho que Janiel aconteceu alguma coisa assim com ele e vale a pena a gente trazer isso e discutir sobre isso. Eu acho que é o primordial. Assim, com todo respeito à família, ao que eles passaram, porque eu imagino que não seja fácil passar por uma situação dessa, ainda mais um menino pequeno, ele se feriu, gente. Tiveram que levar para o hospital, teve que levar ponto. Não foi uma aparição que só apareceu para os meninos e foi embora. Feriu eles. Eu acho que não iam falar isso à toa. Não iam inventar uma história dessa à toa. Eu acho que não. Eu não sei vocês. O que é que tu acha, Neto? Eu já sei que vocês vão por outra vertente. Eu sei que eu sou muito believer. Mas, vamos lá. Eu quero escutar o que vocês têm a dizer também. Eu tenho uma pergunta que eu queria que vocês se fizessem. Que é o seguinte. Por que os meninos iriam inventar essa história? O que vocês acham? Eu acho que não ia inventar assim à toa. Por quê? Pra ganhar popularidade ali. O que é que eles ganhariam com isso? Assim, dinheiro? A gente tem que pensar nisso, né? Assim, dinheiro, fama, notoriedade, nada disso veio. Nada disso veio. Eu acho legal a tua pergunta, porque realmente eu acho que é um ponto interessante pra gente começar. Ele não ganhou nada com isso e depois ele até preferia não falar sobre o assunto, como geralmente acontece com outros casos, com alguns casos em que as pessoas, elas, por serem desacreditadas, por todo o assédio que acaba acontecendo, de gente perguntando, de gente querendo saber, tem gente, por exemplo, Travis Walton, que ele ganhou dinheiro com isso, embora eu acredite no caso dele. É o que eu ia comparar aqui, comparando com casos dos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal ganha mais fama, o pessoal tem como fazer dinheiro com essas coisas, vai para programa e tal. Por quê? Porque existe uma cultura ali em que as pessoas meio que acreditam mais, ou pelo menos querem discutir sobre isso. Aqui não. Aqui a gente não tem essa cultura de achar, de levantar essa pauta aí, discutir na mesa, assim, a gente não tem. E outra. Isso. Por um grupo de crianças. E um grupo de crianças. No interior do Ceará. Exato, exatamente. Então, assim, comparando com lá, o que é que essas crianças iam ganhar aqui? O que é que essa família ia ganhar aqui? E ganhou, né? Não ganhou. O que é que eles ganharam com isso? Não ganharam. Não ganharam, exatamente. É tanto que hoje, se eu não me engano, eles não moram mais no mesmo lugar. Eles moram em outro lugar. Não sei se foi por conta da situação que aconteceu, mas a informação que eu soube foi que eles não moram mais lá, naquele lugar ali, tá ligado? E assim, o que é que eles ganhariam? Eu acho que pensar sobre essa pergunta me faz, inclusive, levar para o que lhes fala, assim, até puxando para o que eu acredito. Eu acredito também, eu tô muito com Liz nessa aí, sabe? Tipo, eu acredito. Que bom, tem alguém comigo. Eu acredito, velho. Eu acredito que ele viu sim, e eu também acredito
Que aí entra no ponto, né? O papo do lobisomem. Eu não vou garantir que eram alienígenas. Assim, no sentido que a gente compreende de seres que vieram de outro planeta. Eu vou explicar depois por quê. Eu também tenho uma teoria. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, que é o seguinte, será que essas crianças, elas fizeram algo de errado e por causa disso, elas inventaram essa história pra encobrir esse algo de errado que elas fizeram? O que é que tu acha, Luiz? Eu acho que não. Também acho que não. Eu prefiro acreditar que não. Que não tenham feito nada de errado, assim. E a nave, vocês acham que poderia ser... Eu tô fazendo essas perguntas pra você que tá ouvindo em casa, você acaba se fazendo essas perguntas, como as crianças inventaram essa história? Será que as crianças estavam brincando com alguma coisa e acabaram se ferindo e elas inventaram essa história? Será que essa nave, não era uma nave, era um helicóptero? Então, assim, essas perguntas, elas são importantes até pra gente descartar elas e chegar numa conclusão mais plausível. Mais plausível, sim. Isso. Eu acredito que não. Eu acredito que eles, assim, pode ser uma pergunta plausível. Eu acho que faz todo sentido e eu acho que é uma pergunta até necessária de ser feita. Mas pela reação E pela maneira como as crianças sustentaram a história. E sustentam até hoje, que não são mais crianças, o primo e o irmão, mas eles continuam sustentando a história até hoje. Então, assim, eu acho muito improvável. E outra, o que é que eles estariam fazendo de tão errado ao ponto de inventar uma história tão mirabolante que levaria, inclusive, pessoas, curiosos, jornalistas, levando em consideração que eles não foram atrás de fama, que eles não tentaram ganhar dinheiro de alguma forma com isso. Então, a gente está assumindo aqui que eles tiveram um comportamento compatível com alguém que realmente viveu uma situação estranha, porém, beleza, vai ter gente que se interessou, e também não é muito legal estar lembrando disso, porque isso acaba mexendo com certos sentimentos, certas lembranças. Então, eu acho muito improvável que eles tenham inventado essa história para encobrir uma traquinagem ali de crianças. E outra coisa, como é que os cortes, o corte que ele sofreu, não tava sangrando, tipo, furou a camisa e o braço dele, né? Então, era pra ter saído sangue, era pra ter sangrado. Era pra ter doído. Era pra ter doído. É perigoso esse local, se você levar alguma... É um local muito sensível. Se você sofrer uma lesão perfurante nesse local aqui abaixo da axila, tanto a esquerda quanto a direita, eu sei que a esquerda ela é mais letal, mas a direita também é, porque a gente deve ter alguma veia de grande porte aqui, algum vaso de grande porte aqui, então acho que sangraria muito. Eu não sei vocês, mas vocês já tiveram alguma coisa assim no braço? Eu já tive corte assim por aqui, coisa de criança mesmo, besteira, arranhão, e sangra mesmo, minha gente. Espinha. E assim, foi bom tu comentar isso, Liz. Tu lembrar disso, porque em 2015, eu acredito, no início de 2015, eu tive eu não sei o que é, um abscesso. Um abscesso debaixo da axila direita, assim. Também direito, do lado direito. É uma área de muita terminação nervosa, né? Bicho, doía muito. Abscesso, como tá inflamado, realmente dói mais a área mesmo. Acho que já é uma área que dói por si. E tá inflamado deve ser insuportável. Muito sensível. Então eu acho que isso também... Poxa, o menino se machucou. Que coisa mirabolante. É uma série de coincidências que a gente tem que levar em consideração. Tipo, vamos supor que ele fez alguma traquinagem e se cortou, e aí pra... Sim, e a espuminha? E a espuma? Será que foi o cicatriz? É só o que eu penso. Foi o metiolate que a galera botou lá no menino, tá ligado? Eu só penso que furaram o menino e botaram o metiolate lá, pra ajudar já a cicatrizar. Eu acho que é por aí também. Então, vamos lá. Mas racionalizando. Se não foi o metiolate do ET, foi o quê? Essa espuminha. Então, eu tenho uma pergunta pra vocês. Geralmente, essas espumas, elas vêm de reações com o oxigênio. Então, por que teria essa reação com o oxigênio?
E ainda faço outra pergunta. Se a gente assumir que não foi nada do nosso planeta, foi algo que veio de fora do planeta, e esses seres estavam fazendo pesquisa aqui, por que embaixo do braço? Massa, Neto. Antes de responder a tua pergunta, eu acho importante a gente tentar responder essa pergunta que eles fez, que eu acho fundamental. Porque tu falou uma coisa que, massa, faz sentido. É uma reação. Tem a ver, aparentemente, com a reação com oxigênio de alguma coisa que estava ali, que Ele aconteceu respondeu ali. a pergunta com uma pergunta. É. Muito bom. Mas aí, tipo, o que seria essa espuma? Se a gente tá considerando que os meninos estão mentindo. Essa espuma seria o quê? Tá, considerando que os meninos estão mentindo. Vamos tentar pensar racionalmente. Tirando o alienígena da história. Que explicação tu daria? A primeira coisa que eu consigo imaginar que faz você espumar, eu só consigo lembrar do composto químico da água oxigenada, que ao entrar em contato com essas bactérias, que são aeróbicas, elas produzem oxigênio, elas matam essas bactérias anaeróbicas, deixando apenas as anaeróbicas, que são bactérias que não consomem oxigênio. Essas bactérias, inclusive, muita gente costuma comentar que quando você sofre um corte, é interessante que você coloque água oxigenada, sendo que a gente sabe que não. Por quê? Porque você mata apenas as bactérias aeróbicas, que precisam de oxigênio. Você deixa as anaeróbicas lá dentro, entendeu? Então, assim, parando para pensar friamente, eu não consigo imaginar nada que realmente faça com que esse corte espume. E outra coisa, ele não sinta dor, que não tenha sangue, que seja um corte frio, tá entendendo? E ao mesmo tempo, esse corte é um corte que você cauteriza ao mesmo tempo que corta. Então, assim, você cauteriza os vasos sanguíneos e faz com que os vasos não liberem sangue. Então, assim, é uma coisa tão bem pensada para uma criança, mais uma vez, assim, sem preconceito, sem nada. Uma criança simples, do interior, no Ceará. É uma coisa tão bem pensada para, como poderia dizer, uma traquinagem, um corte numa cerca, um corte com os meninos brincando lá, não faz sentido. Eu vejo por aí também. E assim, teria dado tempo dos meninos, sei lá, fizeram alguma coisa lá com ele e botaram remédio, enxugaram sangue, botaram remédio e... Não. Só que os meninos chegaram primeiro. Os meninos chegaram primeiro lá. É verdade. Né? E pelo que a avó relata, eles estavam sem fôlego, correndo, gritando, tipo, por favor, ajude. Eu imagino desespero. Não, eu acho que não tem como eles terem inventado isso, não. Eu também acho que não. Eu acho que eles realmente aconteceu isso. Eles realmente viram a nave também. Eu acho tudo, eu acredito em tudo. Eu acho que o que me faz acreditar mais nisso é justamente o desfecho da história, né? Ter sido assim tão triste, tão trágico. Eu acho que se as pessoas estivessem querendo ganhar alguma coisa com isso, a gente ia meter um final feliz aí, de alguma forma, né? Mas não teve. Não teve. E aí uma coisa que tu falou, Neto, é sobre o helicóptero. Uma pergunta que tu jogou no ar, mas que é importante também a gente refletir sobre isso. Se fosse um helicóptero, eu penso que a avó teria percebido também. Faz muito barulho. Faz não muito seria barulho. um barulho de chuva. Não seria um barulho de chuva. Alô, editor, coloca aí o barulho de chuva e coloca o barulho de um helicóptero. Bom tu lembrar disso, do barulho que ele descreve que o objeto fazia, porque esse barulho de chuva a gente consegue, com uma certa criatividade, vou levar em consideração, porém assim, é uma espécie de chiado, uma espécie de zumbido, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque não é incomum encontrar relatos de pessoas que têm avistamentos ufológicos e relatam sons que são comparados com zumbido de abelha, por exemplo. Tá entendendo? E o menino ter feito essa alusão
barulho da chuva, que o objeto fazia um barulho semelhante à chuva caindo, meio que faz a gente pensar se não foi algo parecido com que outras pessoas, em outros momentos, em outros lugares, compararam com zumbido, com um barulho meio constante, mas ao mesmo tempo meio indistinto, né? Então meio que isso para mim dá mais credibilidade ainda ao relato de Janiel. Eu queria fazer uma pergunta para vocês também, que é o seguinte: já que a gente está considerando, a gente conseguiu descartar as possibilidades de ter sido algo inventado, ter sido um helicóptero, ter sido algo feito por humanos, a gente podia perguntar o seguinte: assumindo que foi um estudo feito por outra espécie, por que embaixo do braço? Eu acho que o ser aí, ele simplesmente, quando a gente tá indo fazer estudo, eu já fiz iniciação científica com ratinhos, então a gente tinha um bocado lá, a gente pegava eles assim e tal. A forma da gente se relacionar com a criatura que a gente tá fazendo um estudo é diferente. Você não que... Gente, eu morri de pena, tá? Eu, inclusive, saí do estudo porque eu não consegui fazer mais isso com os ratinhos. Mas eu acredito que esses seres, se tivessem vindo aqui, peguei aqui a criança, ele com certeza, Janiel, tava se saculejando lá, tava tentando se desvencilhar de alguma forma. E aí ele enfiou onde dava pra enfiar. Talvez o menino tenha levantado o braço e ele enfiou e pegou, coletou a amostra do que ele queria ali. Engraçado que eu não tinha pensado nessa possibilidade, Luiz, porque eu fiz a associação, inclusive a gente ouviu isso em alguns episódios de podcast, que eles citam assim, o fato de debaixo da axila ser as glândulas linfáticas. Tem glândulas também, exato. Que sudorípadas também. Isso, são glândulas bem específicas do corpo. Isso, é. Só que isso leva a gente a crer que aqueles seres estão realmente muito assim, cientes do que estão fazendo. Só que tu colocou uma parada interessante, que pode ter sido uma coisa meio casual, assim. Ele realmente não pretendia necessariamente ser ali, não foi uma coisa necessariamente pensada, esse é o ponto. Mas, o menino estava agitado e ele fez o corte, fez a incisão ali, que ele estava procurando fazer por algum motivo que a gente não sabe, ali, porque foi onde deu. Né? Isso é interessante. E me lembra, inclusive, o pessoal do Ufologia de Quintal, que eles citam muitos estagiários. que são os casos que tem os estagiários que vêm ali e acabam fazendo uma besteirinha ali. Eu não tinha parado para pensar Estagiário fazendo merda. Na hipótese do estagiário, mas pode ser. Então eu vou aproveitar aqui, já que a gente tá nesse papo meio que concluindo que aconteceu de fato, a gente aqui meio que tem um certo consenso de que houve, e os garotos não estão mentindo, ou se estão mentindo é bem improvável, ninguém está descartando 100%, porém a gente está levando em consideração que é improvável. Precisaria ser uma conjuntura muito favorável, sustentada por muitos anos, para garantir que essa mentira se sustentasse. Então a gente está assumindo que é possível, porém improvável. A gente está levando as hipóteses para um ponto de que realmente foram seres de outro lugar, de outro planeta, de outra dimensão. Então isso leva a gente a se fazer a pergunta: de onde esses seres vieram? Aí, meu irmão, aí tu me acaba. Aí, meu velho, eu não sei. Por favor, Neto, me diz alguma coisa. Tá, eu acho que a gente começaria a pensar sobre a mesma pergunta que Fermi se perguntou, né? Se existe a possibilidade deles estarem aqui, existem tantas possibilidades de existirem vida em tantos sistemas e mundos, por que a gente não vê? Onde é que eles estão? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? E a gente acaba entrando numa floresta escura. Fermi apresentou essa hipótese durante uma conversa com outros físicos. E a pergunta principal é: se a possibilidade de existir vida em tantos planetas, em tantos sistemas,
Por que a gente não tá vendo eles? Onde é que eles estão? Será que eles estão se escondendo? Porque a espécie que se destacar, ela é caçada. Então seria um consenso ou um entendimento de que é melhor se manter em silêncio. Não é isso? Por uma questão de sobrevivência. E a gente pode pensar também o seguinte: se você é um pesquisador de determinada área e você vai para tal país pesquisar determinado animal, você vai se importar de contar para esse animal porque você está pesquisando ele? Você vai se importar com certas coisas que nós nos importaríamos de contar um para o outro? Você só imagina aquilo como um animal inferior intelectualmente. Então você simplesmente vai lá, faz o estudo e sai. A gente explica para os ratos o que a gente faz com eles? Não, eu não explicava. Pois é. E eu me peguei pensando nisso quando eu li a pauta, sabe? Eu fiquei pensando, tipo, meu irmão, a gente chega lá nos bichinhos e, tipo, a gente simplesmente entende que a gente é uma criatura superior, a gente é uma raça, uma espécie superior, e aí a gente vai pegar aqui os bichinhos e fazer o que a gente quer com eles. Tipo, não ligo se tem mãe, se tem pai, o que é que pensa, o que é. Não, eu quero saber da tua fisiologia. Só. Sabe? E a gente faz isso. Por que outras criaturas não fariam isso com a gente? Verdade, é o que eu penso. Beleza, são seres racionais. Será que se a gente... Pronto, quando a gente vai estudar, por exemplo, seres humanos, a gente tem outro tipo de postura para estudar, outro tipo de forma de estudar aquele ser sem ser invasiva, né? Será que eles se preocupam dessa forma? É o que eu me pergunto pensando. Eu acredito que não. Eu também acho que não. A gente cai meio que numa situação em que você tenta imaginar seres que viajaram entre estrelas, chegaram até aqui e eles evoluíram a tamanho percentual de sociedade, eles evoluíram tanto que talvez eles nem se importem, eles vejam a gente como formiga. Então, assim, você contaria para uma formiga o estudo que você está fazendo com ela? E outra coisa, você evoluiu tanto e passou por tantos filtros que você já perdeu certa... A gente poderia falar, trazendo para cá, a humanidade, né? Certa Perdeu-se a humanidade, mas acho que não se colocaria aí... Como é que a gente falaria isso? Você perdeu esse senso... Senso moral. Mas o que seria a moral, né? A gente vai... que é moral, né? Entra na filosofia, né? Aí a gente já vai pra lá demais. Mas eu acho que eles estão aí. Eles estão aqui. Eu penso assim também. Eu acredito que... Eu passei a pensar muito nessa hipótese aí da quinta dimensão, da matéria escura, aquele papo lá. E, inclusive, tem um pesquisador que é Jacques Vallée, eu não sei exatamente como se pronuncia, mas ele tem uma hipótese que eu acho bem legal de se colocar aqui, que é a seguinte: para ele, em geral, né, o que ele acredita é que esses seres, na verdade, e não só casos relacionados a avistamentos de OVNIs, de seres extraterrestres, mas também fantasmas, lobisomens, etc., na verdade seria uma certa forma de manifestação de seres que vivem em dimensões superiores às nossas e que, na verdade, tudo isso seria um mero teatro. Porque, na verdade, o que eles querem é mostrar pra gente que eles existem, quase como se fosse uma coisa que, na verdade, eles estão ali catando uma pedrinha, como tem casos de seres que vêm, tipo, estavam uns bichos lá, catando umas pedras, umas gramas, umas coisas assim, mas na verdade eles não estão fazendo estudos como a gente pensa. Na verdade seriam seres que estão fazendo um mero teatro. Eles sabem que vão ter pessoas que vão observar aquilo e vão fazer essas interpretações. Mas aí o teatro deu errado?
Pois é. A peça saiu de controle? Eu acho. Alguém saiu ferido? E porque você interpretaria com a criança do Ceará, tipo, no interior, tá entendendo? O que você queria com isso? Não faz mais sentido. E não descartando essa possibilidade, mas não faz mais sentido que ao fazer uma pesquisa em determinado local, você não vai fazer uma pesquisa numa população que você acha que não vai chamar tanta atenção? Eu acho também. Eu acho que a gente pensaria assim. Se a É, gente conseguisse chegar em outros planetas. Eu tendo a pensar dessa forma também. tu acha? Eu acho. Porque eu já vi gente aí, ascético, né? Tipo, por que eles não chegam logo ali no centro de Nova York? Sim, Por que que nem eles vão Independence Day. E outra, até parece que... Veja, para pra pensar, pô. Se a gente tivesse tecnologia para chegar em outros mundos, a gente não faria isso. A gente chegaria num lugar mais povoado, a gente não sabe como é que eles vão reagir. A gente não sabe que tipo de coisas eles podem fazer contra a gente ia atrás dos lugares mais remotos mesmo. Faz muito mais sentido que seja assim. Eles não têm essa noção que a gente tem. Porque é Nova York, então é mais importante do que Itarema. Para eles é irrelevante. Irrelevante. Isso é uma noção nossa. Onde entra... Sim, Liz, fala. Eu ia fazer outra pergunta, que é, tipo, por que no Nordeste tem os casos tão violentos, né? Massa, Liz, essa pergunta eu acho muito bom, porque ela inclusive está na pauta. E assim, quando a gente estava construindo a pauta, a gente recorreu a vídeos sobre o caso, textos e também podcasts sobre o assunto. E a gente encontrou um podcast que eu particularmente gosto muito, acompanho, inclusive sou fã, que é o Relatos do Além, do Cristiano Zoucas. Sou um dos órfãos do Hangar 18, inclusive. Somos. Somos órfãos do Hangar 18. E assim, tem um episódio que eles citam sobre o caso Janiel. E é citado em algum momento desse episódio que o próprio Jacques Vallée, né, que eu citei antes, ele tem uma hipótese, apesar, não fica claro no episódio se foi ele exatamente. Zoucas não lembra quem foi o pesquisador, mas na lembrança dele foi o Jacques Vallée, que em algum momento foi perguntado para ele, talvez em alguma palestra, não sei onde, sobre o porquê de no Nordeste terem casos mais violentos, aparentemente. E aí ele diz assim que uma das hipóteses seria de que no Nordeste, por ser um lugar mais violento, acabaria atraindo seres de natureza mais violenta. Só que eu acho que isso é muito problemático, assim, em diversos níveis, né? Tem até uma certa xenofobiazinha aí, porque... A gente se corroendo aqui, mas Porque, assim, tem uma noção aí meio de, tipo... Porque o Nordeste é uma galera mais selvagem, mais pobre, mais violenta, mais ignorante. Mais Sim. simples. mais simplória, simples. E, assim, isso pode ser verdade, mas também é uma verdade que se aplica a vários lugares do Brasil e do mundo. A gente não pode se iludir com isso. Existe desigualdade em todo lugar do mundo. Então, assim, existe uma caricatura sobre o Nordeste. E você afirmar que isso pode ser por uma questão de uma natureza mais violenta que exista no lugar, que acabe atraindo seres que meio que vibram nessa mesma frequência, eu acho que é uma explicação até meio preguiçosa. Eu, particularmente, eu não sei o porquê. Eu acho que pode ser coincidência. Não sei. O que é que vocês acham? Talvez por terem áreas mais remotas, acho que por isso, mais abertas, remotas, com acessibilidade melhor. Talvez seja isso, em termos de navegação aí pra eles. E também assim, de que violência a gente tá falando? Inclusive Zoucas até cita, né? Tipo, mas no Rio de Janeiro, a gente pode dizer que é até mais violento. País, exato. Pois é. Eu não sei os dados dos censos atualmente de violência, e acho que não cabe comparar isso aqui agora, porque violência tem em todo canto, e principalmente uma área de interior, assim, não teria motivo para ali ser mais violento, e não é. Isso. Pois é. E assim, não só existem casos violentos no Nordeste. A Operação Prato mesmo foi no Pará. Existem casos, inclusive, recentes de
luzes que atacaram indígenas lá no norte do país. E, mano, Continuam acontecendo. Guarapiranga, mano. Guarapiranga, Diatlov. Nossa. Diatlov. Pois é. Inclusive, uma das hipóteses apresentadas nesse podcast é que, e eu acho até plausível, que é o seguinte: quando você vai designar uma equipe para um determinado local, vamos lá, você vai designar uma equipe para um país. Você vai separando por quadrantes, certo? Uma das equipes, nessa hipótese, é que a equipe do Nordeste, ela seja uma equipe mais agressiva, uma equipe de estagiários, vamos supor. E assim, eu não acho que ela seja plausível, tá entendendo? Porque a gente tem outros casos, como Rafa mesmo citou, Passo de Etlov, tipo, ela não aconteceu no Nordeste e ela é incrivelmente muito mais agressiva do que o caso de Aniel. Nordeste do Brasil, né? Na verdade, eu acho, sinceramente, que essa própria concepção de que no Nordeste tem casos mais violentos é até um pouco problemática. É isso que eu ia falar. Eu acho que o erro não tá no Nordeste. O erro tá nesse questionamento. Nessa leitura aí. Não faz sentido achar que ali é mais violento e por isso acontece. Eu acho que não faz sentido. Também acho. Tá, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acreditam em alguma possibilidade de serem humanos do futuro vindo pesquisar? Vamos lá, vamos montar essa teoria, que é o seguinte: daqui a milhares de anos, ou tipo, sei lá, 2.000, 5.000 anos, 10.000, não importa, você consegue criar uma máquina para voltar no tempo e fazer pesquisas. Eu gostaria de fazer pesquisas com dinossauros, ou com até Homo sapiens no início. Tenho certeza que qualquer pesquisador, cientista, gostaria de fazer essas pesquisas. Então, assim, seguindo essa linha de raciocínio, imagine que humanos, no futuro, ao ponto de virarem, entre aspas, como diria no caso Varginha, demônios, vierem do futuro para fazer pesquisas com a gente aqui no passado, pareceriam demônios também. Seria mais ou menos do mesmo jeito. Até como, por exemplo, um estagiário. O estagiário virou demônio. Assim, enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: imaginem que seja possível humanos viajarem do futuro para fazerem pesquisas aqui. Para fazer pesquisa aqui, você gostaria de saber como é a composição, como é que eles funcionam, você botaria eles para dormir, faria experimentos e tal, porque você também faria experimentos com seres humanos de tipo 50.000 anos atrás. Não assim como a gente vê, não tão invasivos, mas a gente não sabe como é que funciona a moral, a ética deles no futuro. Exato, é isso que eu ia falar. Se a gente tá em processo de evolução, esse conhecimento que a gente tem hoje de direitos humanos, isso vai se reproduzir em grande escala para frente. Eu acho que vai melhorar para frente. Então, acho que quem tivesse no futuro não iria voltar e fazer esse tipo de coisa. Ia ter uma abordagem diferente. Inclusive, a gente entra numa questão sobre bioética. O que é bioética, por exemplo? Você fazer clones com seres humanos. Aquela ovelha lá que a gente fez um clone. Dolly. A ovelha Dolly. A gente parou os testes com clones porque a bioética disse que não era tão ético. Mas a questão é, eu acho que diferente de todo mundo que está aqui na mesa, eu faria testes, eu faria clones. E os humanos do futuro, e eu tô colocando bem no futuro, será que eles fariam testes? Mas, obviamente, essa teoria, a gente descarta a possibilidade de serem seres de outro planeta ou de outra dimensão e por aí vai. São seres humanos. E a gente cai mais numa questão, né? Estamos sozinhos e por aí vai. Ou seja, não é só uma questão de estar sozinho no espaço do universo, mas no próprio tempo, né? Talvez a gente esteja convivendo com épocas diferentes da nossa própria história, não é isso? Chique. Essa é uma teoria. É interessante. E eu já vi, inclusive, gente que alega isso, assim, ao ponto da humanidade ter desenvolvido como a gente mudou fisicamente de 50.000 anos, 50 não, mas vamos botar aí 2 milhões, 3 milhões de anos pra cá,
A gente mudou fisicamente, a gente mudou nossa postura, a gente mudou nossa estética, tudo mudou. Os dentes também. Nossa A fisionomia, dentição vai mudando. a dentição, tudo. Como a gente se transformou, faz sentido a gente pensar que esse processo não parou. A gente continua se desenvolvendo e se transformando, e talvez no futuro a gente seja uma outra coisa. E essa espécie tenha desenvolvido uma tecnologia suficientemente desenvolvida para voltar no tempo, para conhecer ela própria, a própria história dela mesma. Então, a minha pergunta é, vocês consideram essa teoria tão plausível quanto as outras? Sim, porque, por exemplo, por mais que eu leve em consideração essa hipótese da viagem no tempo, eu tenho essa coisa com a ideia de que existem camadas no universo. Eu acho também. Então isso me faz pensar assim, por exemplo, primeiro, antes de tudo, se seres se desenvolveram tanto ao ponto de conseguir percorrer grandes distâncias no universo, eles não têm um entendimento só sobre como se locomover através do espaço, mas também do tempo. Claro. Porque eles têm que levar em consideração que o tempo também é um recurso. Eles não podem passar milhares de anos percorrendo uma certa distância apenas para estudar um outro planeta. Eles têm que ter um entendimento sobre o que é o tempo, totalmente diferente do que a gente entende, ao ponto deles conseguirem utilizar isso a favor deles. Eu não sei de que forma, eu não vou aqui entrar no mérito da questão, até porque eu não me sinto capaz de desenvolver esse raciocínio, mas eu acredito que se esses seres conseguem percorrer essas distâncias ao ponto de estarem aqui para nos estudar, eles têm uma noção muito diferente do que é o tempo em comparação ao que a gente entende o que é o tempo. Então, por exemplo, isso me faz inclusive remeter à história do avistamento que Schumacher teve um dia antes de Janiel morrer. Uhum. Porque ele descreve uma entidade que parece também com alienígena. É importante também a gente aqui destacar que não fica claro nas entrevistas, porque Schumacher ele é muito evasivo assim nas perguntas, você vê que ele não fica muito à vontade nas entrevistas, já mais velho. Então não fica muito claro se ele viu ou não os seres. Ele viu a nave. Isso aí meio que é um consenso na história. Ele viu a nave, ele viu o objeto, ele viu a situação acontecer. Mas não fica claro na história se ele viu os seres. Só que, anos depois, ele vê um ser na porta, na janela, no caso. Ele vê um ser na janela, observando ele. E aí a família associa aquele fato à morte de Janiel. Só que não como se fossem os mesmos seres, mas tipo, como se aquele avistamento ali significasse, tivesse de alguma forma relacionado a uma certa premonição que ele teve em relação à morte de Janiel. Só que isso me faz pensar, se esses seres têm uma concepção de tempo totalmente diferente do que a gente tem, eles de alguma forma sabiam que Janiel ia morrer. Uhum. Tá entendendo? Embora eles não... Porque, veja... Eles não pudessem interferir. Até porque Einstein diz que o tempo é estático, né? O passado, presente e futuro é uma ilusão. Na verdade, o tempo é uma coisa só. É relativo. Então, se você mexer com qualquer coisa ali, vai influenciar em tudo. Isso. E de alguma forma, como isso é estático, eles tendo um entendimento sobre o que é o tempo, eles estavam ali presentes no momento da morte de Janiel, porém, eles não interferiram, sabe-se lá por quê. Mas provavelmente por um entendimento que a gente não consegue alcançar. Mas talvez eles soubessem que Janiel ia morrer. E não é à toa que ele se parecia com uma entidade extra que a gente associa a um ser extraterrestre, e ao mesmo tempo isso esteja relacionado, tenha havido essa coincidência com a morte ter sido um dia antes, horas antes de Janiel morrer. Tá entendendo qual é o ponto? Uhum. É meio viajado, mas... Não, mas deu pra entender. Tá sim, ligado? Sim. Então, eu acredito que são seres, sim, de outro planeta. E eu acho que esses seres, eles estão tão longe do nosso entendimento, e inclusive podem ser seres do futuro, que estão tão à frente do futuro, estão tão à frente do nosso tempo, que eles têm um entendimento totalmente diferente do que é a vida, do que é o tempo, do que é o espaço. A gente está começando... A gente tem menos de um século, apesar. Eu acho que tem cerca de um século que a gente começou a entender
que o tempo é relativo, que o espaço e tempo são uma coisa só. Inclusive, vamos supor, completamente filme ou série isso. Vamos supor que no futuro o próprio Janiel ele seja uma espécie de cura para determinada doença e a gente não sabe. Esses seres do futuro, eles poderiam voltar no passado para tirar uma amostra de sangue dele, para superar essa pandemia no futuro. A gente não sabe. Assim, a gente acaba entrando numa questão muito de hipótese. Num looping de tudo. Pensamento aqui, Isso. frenético. Inclusive, eu, falando por mim mesmo, se a sobrevivência da nossa espécie dependesse de uma pesquisa científica, eu voltaria no tempo, eu pegaria uma criança e eu faria um corte embaixo do braço dela, exatamente do mesmo jeito, tiraria o que era necessário e voltaria. Fascista! É uma vibe bem os 12 macacos. É uma vibe bem os 12 macacos, do tipo, será que eles fariam a mesma coisa? Eu tô dizendo assim, claro, tipo, me colocando no lugar de verdade, talvez eu não fizesse a mesma coisa que eles fizeram com o coitado da criança de 6 anos. Mas, dependendo do desespero dessa espécie, dependendo do desespero de toda a situação, será que a gente pode julgar? A gente não faz ideia. Eu só consigo pensar numa coisa. Aconteceu com aquela criança de 6 anos, o Janiel, e foi verdade. A gente tá criando hipóteses aqui do que aconteceu. Eu só consigo pensar nisso. E só pra complementar sobre o que tu tava falando, sobre dimensões e tal, e eu acho que nesse ponto a ufologia se mescla com o espiritismo. É nesse ponto que se mescla. Entendesse? Que é justamente isso, né? Que acreditam que dentro do espiritismo acredita-se que os seres alienígenas ou extraterrestres são apenas espíritos que evoluíram, estão em outra dimensão, estão em outro patamar e eles conseguem ter permissão para vir falar com a gente, interagir com a gente de alguma forma. E aí é que essa mescla ela fica meio nebulosa, sabe? Eu flerto muito com a ufologia espiritual, mas eu só vou até certo ponto, onde é plausível aí pra mim. Que até em outro episódio a gente pode entrar mais profundamente nisso daí. Mas eu acho que só vai até certo ponto. E eu acredito que sim, pode haver essa mescla aí entre seres que estão em outro planeta. E pode ser a gente em outro tipo de evolução espiritual. E aí a gente conseguir manter esse contato. Mas eu acho que vai até um certo ponto. Saca? Eu acho que dá pra flertar, mas vamos com calma. Vamos com calma. Pode ter sido o espírito dele que apareceu, que entrou em contato com a irmã, deu aquela premonição pra ela, de alguma forma. E eu acho sim que os seres sabiam que ele iria morrer. E talvez, será que não foi por isso que fizeram o experimento com ele? Saca? Porque ele não morreu por causa do experimento. Entendeu? Se ele morreu por outra causa, por um acidente. Aí entra o rolê da premonição, do déjà vu, dessa falha aí na Matrix, que a irmã dele conseguiu ter um sonho, o irmão viu alguma coisa. Isso. Porque eu acho que o rolê que o irmão dele viu não foi os seres, não. Não foram os seres. Tu não acha, não? Eu acho que não. Eu acho que foi justamente uma questão de premonição ali. Alguma coisa espiritual ali que se mesclou, sabe? Entre as dimensões ali. Sim. E aí foi permitido ver aquilo ali naquele momento. Mas talvez fosse, algumas pessoas falam, é o anjo da morte, vindo dar algum presságio, saca? Só que ele viu como tipo um motoqueiro fantasma, tá ligado? Pode ser, mas... Antes da gente partir para as considerações finais, eu só queria fazer aqui uns apontamentos sobre uma matéria que eu encontrei num site chamado
Apesar, eu não vou nem divulgar o nome, que é pra não dar moral. É melhor assim. Que eles fizeram uma análise, né? É um site especializado em análises céticas sobre casos relacionados ao sobrenatural, ufologia, fantasmas, etc. E aí, esse site publicou uma matéria onde eles fazem uma análise sobre o que aconteceu. Só que assim, é um ponto que eu queria também botar aqui na mesa. Acho que até pra gente desenvolver, eu acho que isso é necessário também, assim. A gente sabe que tem muita gente que romantiza muito, que acredita em tudo. Enfim, cada um com seus valores, tudo bem. Não é uma questão de julgamento. Mas existe uma galera também que percebe, que eu acho que é o que somos nós aqui, que assim, existem coisas que, poxa, a gente também precisa levar em consideração. A gente não sabe de tudo. A gente tá descobrindo, a gente ainda tá no processo de aprender sobre o que é a vida, sobre o que é o universo, o que é que tá acontecendo aqui. E da mesma forma, é importante que haja também um certo exercício de ceticismo para que a gente também não se deixe cair em certas fantasias, em certos desejos, em certas romantizações. Mas eu acho que também é importante a gente estabelecer algumas coisas assim de como a gente vai fazer certas leituras céticas sobre casos considerados sobrenaturais. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu encontrei essa matéria na pesquisa para a pauta, eu encontrei essa matéria. E ela faz uma leitura cética sobre o que aconteceu no caso de Aniel. Porém, eu acho assim uma leitura muito... não sei nem a palavra. Uma leitura talvez até muito problemática sobre tudo o que acontece ali, né, tal. Porque eles levam em consideração, por exemplo, o fato do garoto ter dito que o ser que sequestrou tinha um canivete na boca, ele utiliza certas palavras. Só que a gente tem que levar em consideração que é a leitura de uma criança de 6 anos sobre uma situação que aconteceu. Que não teve acesso a Há muita coisa. Por né? exemplo, talvez ela não saiba nem o que significa bisturi. Talvez ela não soubesse o que significaria um bisturi, até para fazer uma comparação mais próxima do que era de fato aquele objeto. Por exemplo, aí ele estava levando na boca, mas também pensando, é uma criança vivendo uma situação traumática, a própria memória dela talvez fosse aquilo que ela interpretou do momento. Eu acho que dá para fazer uma leitura de que aconteceu alguma coisa com o garoto. E se a gente quer estabelecer um raciocínio cético sobre o que aconteceu, a gente precisa ser maduro para desenvolver um raciocínio lógico, um argumento lógico, e não apenas recorrer a criança tem muita imaginação, Hollywood tá perdendo, sabe? Eu acho que é uma coisa meio de reduzir, de querer se colocar numa posição de superioridade em relação a uma criança que tá vivendo numa cidade do interior, entendeu? É ignorar todo o contexto Isso. de vida daquela criança e sobrepor num tom de superioridade, né? Ao que ele considera como sendo o certo, que ele detém, a verdade que ele detém. Aí, assim, eu acho que se a gente quiser desenvolver um raciocínio cético, uma leitura cética, eu acho que ela é necessária. Tanto que a gente pensou aqui, o que poderia ser a espuma? Será que era água oxigenada? Mas por quê a criança faria isso? Como eles conseguiram aquilo naquele momento? Entendeu? Tipo assim, a gente pode fazer várias perguntas. Eu acho que você tentar desmerecer é uma coisa um pouco fraco, chulo, capenga, manco, Xoxo. Horrível. Sabe, eu acho que mostra mais uma falta de argumento do que um argumento, entendeu? Então, galera, depois de todo esse papo aqui, vamos para as considerações finais. O que é que tu diz, Liz, sobre tudo isso? Eu digo que foi um caso muito triste. No fim, né, a finalização desse caso foi muito triste, mas é um caso muito, muito real. Temos provas aí do que ocorreu e a gente não deve ignorar só pelo fato de ter sido uma criança de 6 anos,
dentro daquele contexto de uma cidade interior e tal. Merecia ter sido mais bem investigado, ter tido uma atenção maior aí para investigar, né? Eu acho que na minha concepção hoje, eu acho que eu teria falado, vamos chamar a polícia, vamos tentar investigar e tal. Se tivesse havido essa mobilização de investigação maior para saber chegar a uma conclusão mais plausível, seria ótimo. Mas eu acho que as cartas estão aí na mesa. A gente interpreta da forma que convém, porém, eu acho que está muito certo que aconteceu sim alguma coisa com o Janiel. Aconteceu, ele foi ferido por algum ser e tal, e a gente não deve desmerecer, só pelo fato de ser uma criança de 6 anos. E tu, Neto? O que tu acha? Eu acho que eu faço das minhas palavras as palavras de Liz. Eu acho que a credibilidade da testemunha, ela é muito notável, por ser uma criança também de 6 anos, falando de coisas tão complexas, tá entendendo? De falar sobre a garra réia, das coisas que ele podia falar ali. E eu acho muito triste o final dessa história. Eu gostaria de estar aqui com o Janiel, falando sobre esse assunto. Eu acredito nele. Também. Eu também. Eu acho que vocês fizeram das suas as minhas palavras. Eu acredito plenamente na história. Entra no mesmo papo do lobisomem. Eu acredito sim que aconteceu, sabe? Eu acredito que Janiel foi ferido. Quer dizer, eu acredito não. Ele foi ferido. Há evidências físicas. Houve algumas evidências ali no ambiente, né? Ficou um aspecto de queimado. Claro que a gente não tem as provas, as comprovações. Fica o relato, fica a história. Mas eu acredito que, considerando toda essa conversa da gente, fica muito difícil a gente simplesmente reduzir isso à imaginação de uma criança, porque ela estava brincando e decidiu que ia inventar uma história fantástica e ser convincente ao ponto de fazer todo mundo acreditar nela. Porque existe entrevista. Né? Existe a entrevista completa lá de Janiel. Você vê que é uma criança, como tu disse, o galo reto, né? A garra ré. A garra ré na mão. Você vê que existe ali uma verdade, uma naturalidade que está acontecendo ali no relato, que você não pode simplesmente jogar isso no lixo porque você acha aquela história absurda demais para você acreditar nela. Então, eu prefiro acreditar que ele viu sim. Para mim, eu não tenho medo nenhum de dizer isso. Eu acredito, né? Não vou dizer que foram seres de outros planetas, de outras dimensões. Ou de outro tempo, humanos e tal. A gente só jogou teorias aqui. Eu também gostaria de saber o que é que o ouvinte acha. O que ele achar, eu gostaria que ele comentasse nas nossas redes sociais. E aí? O que aconteceu? E eu acho que com certeza a verdade tá lá fora. Independente de tudo, a verdade tá lá fora, gente. É isso aí. Então, galera, se você ouviu a gente até aqui, eu agradeço demais. Muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço a Neto, a Liz, por estarem aqui fazendo essa conversa comigo, com a gente aqui, batendo esse papo sobre o que é que aconteceu nesse caso. E a gente quer ouvir vocês também. Entrem em contato com a gente, pode ser pela DM do Instagram, que é @nordestesobrenatural. E você pode mandar o seu relato também pelo e-mail nordestesobrenatural.podcast@gmail.com. É isso aí, gente. Valeu, hein? Obrigada. Valeu, galera. Um cheiro. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.